Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 23 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira e na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar com o livro Ler e Escrever, da página 144 até a página 147. Vocês já sabem que quando nós abrimos no Ler e Escrever, nós iremos fazer atividades de língua portuguesa. E enquanto vocês procuram aí a página 144, eu quero conversar com vocês. Nós começamos a sequência didática que se chama Era uma Vez. E por que será que essa sequência didática tem este nome? Bem, essa sequência didática tem este nome porque nós estaremos falando sobre contos de fadas. Você gosta de contos de fadas? Assim como qualquer outro gênero textual, os contos de fadas têm suas características próprias. Eles são histórias imaginárias, não são histórias reais. Eles também não é possível determinar no conto de fadas quando foi que a história aconteceu. É por isso que muitos contos começam com a expressão era uma vez. Os personagens e o local onde a história acontece são descritos pelos autores. Isso para que nós, os leitores, possamos imaginar os personagens e o local da mesma forma que foi imaginado pelo próprio autor. Nos contos de fadas, geralmente há um conflito no meio da história. Algo terrível acontece. E muitos deles têm o final feliz. Mas isso não é algo obrigatório. O conto também pode ter um final triste ou ainda um final trágico. Então, hoje, a nossa atividade é fazer a leitura de um conto. A atividade 2A, O Gato de Botas. A professora fará com a classe a leitura de um conto. Vamos acompanhar? Vocês provavelmente já encontraram aí a página 144 e também já perceberam que nós iremos fazer a leitura do conto Gato de Botas e que nestas páginas não há ilustrações. Nem todos os contos de fadas têm ilustrações. Os contos de fadas, como eu já falei aqui, eles são bem descritos, bem detalhados. Então, nós não precisamos de ilustrações. Nós precisamos usar a nossa imaginação para que durante a leitura nós possamos imaginar aqui na nossa cabecinha tudo o que está acontecendo da forma como o autor quis que nós imaginássemos, através da forma como ele escreveu, cheio de detalhes. Então, eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo. Vocês podem acompanhar aqui pela tela ou ainda pelo livro de vocês. Se vocês forem acompanhar pelo livro, vocês podem seguir a leitura usando o dedinho, um lápis ou até mesmo uma régua, para que vocês não se percam durante a leitura. Em alguns momentos dessa leitura, eu vou fazer uma parada na leitura para nós conversarmos um pouquinho sobre aquilo que nós já lemos e dessa forma possamos entender o que está acontecendo. Combinado? Então vamos lá. Agora eu quero convidar todos vocês para acompanharem a leitura comigo ou ainda lerem junto comigo. Vamos começar? Então vamos lá. O Gato de Botas. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho, coube o sítio. Ao segundo, o burrinho. E o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente. Mas e eu?
O que eu vou fazer? Talvez possa jantar o gato e, com o couro, fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: Não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. Vamos dar uma paradinha aqui. E aí? Qual será o plano do gato? Para que será que ele quer um par de botas e um saco de pano? O que vocês acham? Será que este rapaz, o filho mais novo, vai fazer o que o gato está pedindo? Arranjar para o gato um par de botas e um saco de pano? O que vocês acham? Bem, vamos prosseguir para descobrir essas respostas. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas. Desejou-lhe muito boa sorte e deixou-o partir. O gato dirigiu-se a uma mata, na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao palácio real. Quero falar com o rei, disse aos guardas com ares de muita importância. O que será que o gato quer com o rei? Por que depois de conseguir prender um coelho em sua armadilha, ele foi procurar o rei? O que vocês acham que vai acontecer agora? Será que o rei vai atender um gato? Vamos descobrir. Foi conduzido à presença real. Afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência. Na presença do soberano, o gato se curvou em respeitoso cumprimento. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele. O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente. Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. Alguns dias depois, o gato apanhou duas grandes rolinhas numa emboscada, num campo de milho. Guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. O rei aceitou com todo prazer esta segunda oferta, pois adorava carne de rolinha. Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras de seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de dois criados.
Amanhã o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino. O gato correu logo ao patrão, dizendo: Patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz. E o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu indicar. O resto, deixe comigo. No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato, que lá estava à espera, saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo o fôlego: Socorro! Socorro! Ajudem o Marquês de Sacobotas! Ele está se afogando no rio, ajudem! O rei escutou os gritos e reconheceu o gato, que tantas vezes lhe levara carnes deliciosas. Imediatamente, deu ordem aos guardas para que corressem e acudissem o Marquês de Sacobotas. Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo, com o ar mais entristecido do mundo: Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram uns ladrões que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a Vossa Majestade inteiramente nu? Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um de seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Logo a princesa se apaixonou pelo jovem e o rei convidou a subir na carruagem para juntos continuarem o passeio. Mas e o gato? O gato, contente com o sucesso inicial de seu projeto, correu na frente da carruagem que avançava lentamente. O que será que o gato está planejando agora? Ele fez o jovem parecer que estava se afogando para que finalmente pudesse apresentá-lo ao rei e à princesa. Mas o que ele vai fazer agora? Por que ele foi correndo à frente da carruagem? Vocês conseguem aí imaginar qual pode ser o plano deste gato? Então vamos continuar a leitura. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma careta bem feia e gritou com um vozeirão ameaçador: Atenção! O rei passará aqui já já. Se vocês não disserem que esse campo pertence ao Marquês de Sacobotas, serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei, curioso, perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, estes responderam a uma só voz: ao senhor Marquês de Sacobotas. E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou num canavial em que camponeses ceifavam. Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui.
vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao Marquês de Sacobotas. Se não disserem, serão todos presos. Assustados, os cortadores de cana prometeram obedecer. E assim fizeram também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uvas e tantos mais que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas, e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo, no qual vivia um terrível mago, muito rico. A ele pertenciam todas as terras que o esperto gato atribuíra ao Marquês de Sacobotas. O gato, sem dúvida, precisava, com urgência, de uma nova ideia brilhante. Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por estas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isso seja verdade. Quer ver? Respondeu o mago, irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago estava um leão rugindo, com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. Será que o gato estava mesmo assustado? Ou este tamanho susto era mais uma parte de seu plano, de suas ideias fantásticas para transformar o seu patrãozinho em um nobre rico? O que vocês acham? Vamos descobrir. E agora? Está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto. Não deve ter sido tão difícil. Grandalhão como é, se transformar em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda a sua astúcia, o gato devorou numa só bocada. A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei, curioso, quis visitá-lo. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando. Bem-vinda, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também este belo castelo lhe pertence? E não falava nada, hein? O rei entrou no castelo, acompanhado pelo marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo, havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um verdadeiro banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico
e tão belo, disse: Meu caro Marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas, e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor. E se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. E aí, contem para mim e para alguém que está aí em casa com vocês. Vocês sentiram falta de ilustrações? Ou enquanto nós estávamos lendo, vocês conseguiram imaginar toda esta história? Vocês perceberam quantos detalhes há neste conto? Como é possível imaginar todas essas cenas, toda essa história através desses detalhes? E o que vocês acharam do gato de botas? O filho mais novo, o filho caçula, que imaginou que tinha ficado com a pior parte daquilo que o pai havia deixado de herança, foi o filho que, na verdade, ficou em uma situação melhor. Ele ficou com o palácio, com todas aquelas terras que pertenciam àquele mago e ainda se casou com a princesa. As nossas atividades de amanhã serão sobre este conto. Se você gostou desta história, você pode contá-la para alguém aí de sua casa. Se você não se lembrar da história inteira, não tem problema. Quando nós contamos uma história para alguém, nós contamos as partes principais. Então, você pode começar a treinar aí, fazendo o reconto desta história do gato de botas, contando do seu jeitinho, da forma como você se lembrar. E eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre os autores desse conto de fadas que nós lemos hoje. Você sabia? Jacob e William Green nasceram na Alemanha em 1785 e 1786, respectivamente. Como pai, estudaram direito, mas abandonaram a advocacia para se dedicarem à literatura. Reconhecidos no mundo inteiro pela qualidade dos contos que produziram desde o começo do século XIX, os irmãos Green afirmavam que estavam apenas escrevendo, durante a noite, as histórias que escutavam de camponeses, amigos e parentes durante o dia. Então, os contos dos irmãos Green são conhecidos no mundo inteiro. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre os irmãos Green. Então, a nossa aula de hoje está terminando. Faltou eu ler aqui uma última informação. Jacob morreu em 1863 e o William em 1859. E a nossa aula de hoje, como eu disse, está terminando. Eu quero desejar a vocês um excelente dia, um bom descanso e amanhã nós continuamos com o conto O Gato de Botas. Eu estarei esperando por vocês. Até lá. Tchau, tchau.